No último episódio da série Desvendando o Estripador, vimos sobre os principais suspeitos do caso, que dentre várias pessoas numa lista polêmica eram suspeitos desde Lewis Carroll, o criador de Alice no País das Maravilhas, até mesmo o príncipe Albert Victor. Dentre vários suspeitos e várias pistas deixadas na época, no episódio de hoje vamos entender a teoria final de quem pode ter sido Jack o Estripador. Olá, meu nome é Vitor Santos. Eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. Você provavelmente já deve ter ouvido falar no caso de Jack the Ripper, ou Jack o Estripador. Muitas pessoas falam sobre esse caso, ele já foi retratado inúmeras vezes em filmes, seriados, livros e até mesmo em histórias em quadrinhos. Acontece que o principal ponto de toda essa história até hoje continua sem solução e ninguém nunca conseguiu falar de forma definitiva. Quem teria sido Jack o Estripador? Quem era esse assassino cruel? Eu, na condição de perito e investigador, fui até Londres, onde ocorreram todos esses crimes há mais de 100 anos atrás. Conheci a subcultura do Jack the Ripper na Inglaterra, fiz o tour, segui os passos do Estripador, andei nos locais do crime, onde as vítimas morreram. Nessas viagens também adquiri alguns documentos para estudo pessoal, como as réplicas das matérias, dos elementos do caso. Conversei também com um dos maiores autores e mais respeitados no meio da Ripperology e hoje quero dar aqui, na minha opinião, quem eu creio que seja, tenha sido Jack o Estripador. Vamos entender então? Bora! Bom, muitas investigações foram feitas, Algumas delas, como por exemplo essa que eu tenho aqui da Polícia Metropolitana de Londres, revela pra gente a análise da grafia das cartas enviadas por Jack o Estripador. Porque afinal de contas, Jack teria enviado algumas cartas nesse formato aqui, fazendo recortes de jornais, mas ele teria também enviado uma carta, segundo ele, do inferno. E em cima dessa carta que a polícia teria feito a análise da grafia e ela teria basicamente coincidido com algumas das cartas, alguns dos bilhetes que teriam sido assinados então por Aaron Kosminski naquela época. Uma outra forte evidência seria o fato de que, segundo testemunhas, Jack o Estripador não era uma pessoa como muitos imaginavam na época, com barba ou até mesmo com o rosto feito, mas sim, ele possuía um bigode. Diferentemente da maioria dos homens na época, não era um bigode que se estendia lateralmente, era um bigode volumoso, porém as testemunhas eram incisivas em dizer que o bigode dele apontava para baixo. Isso inclusive a maioria dos pesquisadores em Ripperology, lá no Reino Unido, falam que se o Jack o Estripador fosse alguém com bigode, dificilmente ele seria um inglês, porque geralmente o tipo de pelo ali dos ingleses não favorecia um bigode fino, que teria aquele bigodinho caindo para baixo, mas sim um bigode mais volumoso, aqueles mustaches mais grossos. Uma das coisas mais interessantes que eu encontrei no Reino Unido foi ali o que seria um suposto retrato falado feito pelo FBI, que mostraria, pegando ali todos os relatos das vítimas, como teria sido o rosto de Jack Estripador. Vocês podem ver que ele não é muito parecido com o que geralmente falam em filmes, que seria aquele rosto limpo ou aquele bigode super chamativo, mas sim um bigode mais fino, um pouco menos volumoso, porém apontando para baixo. E isso casa com a descrição de Aaron Kosminski naquela época também. Porém, um dos pontos mais interessantes para falar sobre Aaron Kosminski e por que ele é até hoje um dos principais suspeitos de Jack o Estripador é descrito nesse livro de 2014 chamado-se Desvendando Jack o Estripador. Esse livro foi escrito pelo executivo Russell Edwards e seria uma pesquisa de muitos anos dele, baseada em cima de um material genético que teria sido encontrado num chale supostamente pertencido a uma das vítimas, Catherine Edwards. Bom, acontece que esse chale ele teria sido então investigado não apenas por um escritório ou por um laboratório
a mando de Russell Edwards, que é o autor desse livro, mas sim por diversos laboratórios e por vários pesquisadores na área genética. Esse chale, então, teria sido autenticado como genuinamente tendo pertencido a Catherine Edwards. Bom, uma vez que a gente entende que ele pertenceu a Catherine Edwards, então, o que a gente tem que entender? Lembrando, voltando para a grafia do local, é um local gelado, é um local com muita pobreza, é um local com muita poluição, certo? Era muito comum, como a gente falou, né, até na primeira vítima, a Marianne Nichols, era muito comum que as vítimas usassem algo no pescoço, principalmente para caminhar de madrugada ali naquela região onde era muito gelado. Pegando essa teoria, Russell Edwards supôs que Catherine Edwards estivesse utilizando aquele chale no momento do crime. Foi levantada então uma pesquisa genética para avaliar outros possíveis materiais genéticos naquela chale. O que foi encontrado foi, sim, um material de uma outra pessoa, sangue e sêmen. Essa evidência genética então foi analisada por vários cientistas com a evidência de outros suspeitos, sendo um deles Aaron Kosminski. Acontece que o material genético encontrado ali, esse sangue e esse sêmen, teria batido então, segundo as pesquisas relatadas nos artigos científicos e também por Russell Edwards, com o mesmo material fornecido pela família atualmente, pela família de Aaron Kosminski. Ou seja, isso coloca então o DNA de Aaron Kosminski na chale de Catherine Edwards. A suposição então de que ela estaria utilizando aquela chale no dia do crime, teria tido uma situação ali com o autor dos crimes e por isso que aquele material genético, sangue e sêmen, estaria na chale dela. Outro fato muito curioso, as vítimas sempre reportavam que Jack, o estripador, tinha um olho claro. Isso era como se fosse um olhar congelante, As pessoas que viam ali ele acompanhando as mulheres, relatavam ele como sendo alguém moreno de olhos claros. A descrição feita pela família de Aaron Kosminski bate também com esse relato, além do fato da descrição dele, o bigode fino, os olhos claros, também baterem com o retrato falado do FBI. Levando pelo lado da psicologia, Aaron foi diagnosticado na época como psicótico. Ele tinha surtos e crises e cometia violências contra várias pessoas. Ele chegou até mesmo, segundo contam, a tentar matar sua própria irmã. Esse é mais um dos pontos principais que nos levariam a crer que Aaron poderia ter sido, então, Jack, o estripador. Um outro ponto que reforça isso seria a carta, From Hell, dizendo que ele veio do inferno para matar, que as vozes, isso teria uma relação muito grande com o surto psicótico também. E além do fato dele saber manusear lâminas pequenas e sempre andar com elas, afinal de contas era um barbeiro, o ponto mais chamativo é o fato dele sempre estar em hospitais psiquiátricos, passando a noite neles, saindo durante o dia para trabalhar, o que explicaria por que o Jack Estripador, o assassino, nunca foi encontrado em nenhum local próximo às cenas do crime, nenhuma casa, em nenhuma rua, nunca viram esse cara lá. Talvez porque ele estivesse dentro de um quarto de um hospital psiquiátrico, não dá para saber, a gente só pode supor. Bom, pessoal, então, na minha opinião, seria Aaron Kosminski a pessoa mais indicada a ser categorizada como o Jack Estripador, o assassino, o pai dos assassinos em série, que cometeu crimes horríveis no Reino Unido no final do século XIX. Esse nosso vídeo e essa nossa série vai ficando por aqui. Eu peço para que você curta e compartilhe esse vídeo. Se você quiser ver mais documentários como esse aqui no canal Metaforando, se inscreva no canal caso não seja inscrito. A gente se vê então no próximo vídeo.